34 Morpeg, Legendary Guardian capítulo 166. Criada Frívolo autor, voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site Menor Tiro de última hora. Um Techotz mirou seu arco e disparou uma flecha em direção à luz estelar infinita, deixando-o em um estado de menor atordoamento. Luz estelar infinita foi lançado girando, virando a cabeça como se estivesse completamente bêbado. Fatia imediatamente criou uma distância entre ele e Endless Starlight. Quando Endless Starlight se recuperou do torpor, Fatian disparou um menor tiro de concussão e o desacelerou por 4 segundos. Um Dreychotis também disparou um menor tiro de concussão após o término da duração da desaceleração. Após o disparo de 3 habilidades que prejudicavam o status, o efeito de escravo de Endless Starlight expirou e ele recuperou o controle do próprio personagem. O grupo então concentrou seus esforços em derrubar o chefe. Como a primeira chefe no interior do castelo, Jenny não era difícil de derrotar. Contanto que o grupo conseguisse dissipar o menor despertar do lobisomem nela e cuidar adequadamente do jogador que foi enviado para a prisão de raios, a equipe se sairia bem. No entanto, isso se tudo desse certo. Isso porque a equipe atual de Zhang Yang tinha uma falha, o fato de terem apenas um curandeiro. O chefe finalmente pegou a Enshui quando ela lançou menor prisão de relâmpagos pela 4ª vez. Zhang Yang reagiu prontamente e lançou menor sacrifício para protegê-la. Ele também ativou a habilidade, servo, menor substituto. Quando o raio atingiu a Enshui, notificações do sistema apareceram em suas cabeças tanto para Zhang Yang quanto para ela. Evitado. 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 Imune. 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 6 segundos se passaram e a Enshui retornou à festa. Eles literalmente evitaram um desastre. 80%, 70%, 60%. Sob o enorme poder de fogo do grupo, o HP da chefe era como o de tofu, quebradiço e frágil, facilmente esmagável. A equipe a derrotou em menos de 4 minutos. Parece fácil, gritou Daffodil enquanto estendia a mão para cima e relaxava. No entanto, mesmo dizendo isso, ela entendia que a vitória da equipe residia na estrutura central do grupo, nos membros do grupo. Se eles tivessem um tanque um pouco mais fraco no lugar de Zhang Yang, que possivelmente não conseguiria levar o chefe até a plataforma de gelo para dissipar o menor despertar do lobisomem, teriam sido completamente devorados pelo chefe. É por isso que um tanque forte representa a alma, o cérebro e o poder do grupo. O papel de Zhang Yang como membro central significava um pilar forte que mantinha todo o grupo unido. Hora dos sacas. Wei Yan se abaixou e pegou os itens do chefe. Todos estavam bastante desanimados com o saque, já que tinham acabado de derrotar um chefe de nível amarelo ouro há pouco tempo. Era apenas um nível cinza prata, e agora eles consideram seus itens como lixo. Placa de peito encharcada de sangue, armadura de couro cinza prata. Defesa, mais 12. Vitalidade, mais 96. Força, mais 16. Destreza, mais 48. Menor não identificado. Nível requerido, 40. 3 pessoas rolaram para pegar a armadura de couro, mas um Dreychotis venceu seus outros 2 competidores. Wei Yan pegou mais 2 itens, mas descobriu que eram apenas de nível verde cobre. Ela não conseguiu evitar e mostrou a língua e soprou framboesas no cadáver do chefe. Blé. Seu mesquinho. Zhang Yang riu. Ei, você não pode simplesmente acusar o chefe de ser mesquinho. Eu já te disse antes. Todas as masmorras futuras jamais conteriam algo valioso. Hã? Por que não? Você é burro. Zhang Yang colocou a mão na cara, fazendo com que Wei Yan ficasse bastante descontente com a reação dele. Ela ergueu o punho no ar e gesticulou para Zhang Yang. Zhang Yang riu e decidiu explicar para o pirralho idiota. Pense nisso por um segundo. Se as masmorras estivessem sempre por perto para os jogadores coletarem equipamentos poderosos sempre que atingissem os níveis necessários e estivessem prontos para derrotar os chefes, quem derrotaria um chefe de campo? Mas uma masmorra no modo hardcore é difícil, cara. Disse Wei Yan enquanto tentava justificar suas palavras. Segundo os desenvolvedores do jogo, uma masmorra no modo normal será fácil o suficiente para permitir que qualquer grupo aleatório a conclua. Quanto ao modo difícil,
Apenas 10% dos jogadores ao redor conseguiriam derrotá-lo. Bem, isso era apenas uma ideia aproximada em larga escala. No modo hardcore, apenas 1% dos jogadores no jogo poderiam tentar derrotá-la. Com isso em mente, continue comigo por um instante. Quantos jogadores você acha que estão jogando este jogo? Há pelo menos 50 milhões de jogadores no jogo agora. Quanto é 1% de 50 milhões de jogadores? 500 mil, eu acho. Agora, coloque isso em escala e pense no que aconteceria se o modo hardcore fosse concluído por esses jogadores 500 mil vezes. Agora, pense em quantos chefes de campo existem no jogo inteiro. 50. 100. Mesmo que você virasse o mundo inteiro e vasculhasse os céus ou os infernos escaldantes, provavelmente não encontraria mais de 200. Os itens de um chefe de campo são muito mais preciosos e valiosos do que os miseráveis itens de chefes de masmorras hardcore. Naturalmente, eles não seriam fáceis de derrotar. Por que você acha que os desenvolvedores se dariam ao trabalho de criar esses chefes lá fora? Para decoração? Wei Yan coçou a cabeça e arregalou os olhos enquanto encarava Zhang Yang como se ainda estivesse confusa com o que Zhang Yang acabara de dizer. Então, vamos pular as masmorras agora. Zhang Yang se encolheu tanto que quase estourou uma veia na testa. Suspirou fundo e gritou: em qual casa está faltando uma criança idiota? Por favor, levem-na para casa. Wei Yan ficou furiosa e sacou a arma. Tanque novato. Continue me chamando de idiota e eu vou te dar uma surra. Pirralho. Foi você quem começou a reclamar da mesquinharia do chefe, não foi? Zhang Yang começou a rir. Um chefe de masmorra só ficaria cada vez mais mesquinho. Além disso, o nível do equipamento seria sempre um nível menor do que o que você poderia obter de um chefe de campo. Essa é a importância de um chefe de campo. Num futuro distante, quando precisássemos lutar contra um chefe mundial, seria preciso uma guilda inteira de milhares de jogadores lutando sabe-se lá por 7 dias e 7 noites para derrotá-lo. Você acha que um chefe hardcore comum seria tão difícil? Ei! Wei Yan mostrou a língua. Você. Zhang Yang colocou a mão no rosto novamente. Você ainda não entendeu, não é? Nei. Wei Yan acenou com a cabeça honestamente. Zhang Yu, agora que você explicou dessa forma, qual o sentido de limparmos a masmorra? Dreychotis não era estúpido, mas como Zhang Yang havia explicado algo simples com tamanha complexidade, ele também começou a se sentir confuso. Para preencher as lacunas do chefe de campo, explicou Zhang Yang. Eu já havia explicado isso antes. Um chefe de campo do mesmo nível seria extremamente raro. Tão raro que, se compartilhássemos o chefe com todos no jogo, seria menos de um chefe para cada 1 milhão de jogadores. E até provável que eu tenha feito uma estimativa um tanto leviana. De acordo com essa lógica, os jogadores não teriam chefes para matar e, portanto, não teriam bons equipamentos, não é? É para isso que servem as masmorras. Com 3 tipos diferentes de dificuldade, eventualmente haveria uma adequada para você saquear. Isso significaria apenas que o equipamento dos chefes de campo é o melhor? Perguntou Dafodil Adrian. Meu Deus! Meu doce senhor! Menino Jesus! Você deve ter convivido com aquela pirralha boba por tempo demais. Agora você contraiu a doença boba dela também. Eu já expliquei 2 vezes. Meu Deus! Minha saliva está quase secando. Zhang Yang estava seriamente irritado por poder estourar o nervo saliente na testa. Nobitanque. Wei Yan se levantou de um salto e avançou em direção a Zhang Yang. Sendo mais baixa do que ele, ela só conseguiu apontar o dedo mindinho para o queixo dele. Você não tem permissão para me chamar de idiota. HMPH. Vou terminar com você. Terminando? Quem disse que éramos amigos, para começo de conversa? O que? Ah! Zhang Yang riu. Ele se divertiu brincando com a garotinha e se sentiu muito à vontade com ela. Vamos. Vamos em frente. Vamos em frente. Zhang Yang os conduziu mais para dentro. Enquanto o grupo marchava em direção ao 2º andar, eles chegaram a uma bifurcação que se dividia em 2 caminhos. Esses caminhos tinham monstros com uma postura bastante lasciva e sedutora. Havia pelo menos um par desses monstros a cada 10 metros, mais ou menos. Eles usavam fantasias coloridas e tops decotados que revelavam quantidades generosas daquelas melancias de dar água na boca. E aqueles decotes eram tão profundos que causavam inveja em todas as mulheres.
Gulpendler Starlight engoliu a saliva com vontade. Droga! Eu não aguentaria balançar meu martelo nesses bebês. Para onde? É a mesma coisa. Os dois caminhos levariam direto para o extremo oposto do castelo, onde o segundo chefe estaria, guardando a entrada do terceiro andar. Zhang Yang pensou um pouco e ordenou que Luz Estelar Infinita atacasse. Luz Estelar. Vai, comece a luta. Luz Estelar Infinita zumbiu e avançou em direção ao monstro, brandindo o martelo. De longe, ele lançou seu escudo e atingiu apenas dois monstros, já que o terceiro estava longe demais para o escudo ricochetear. Empregada frívola, Elite, humanoide. Nível, 43. HP, 86.000. MP, 43.000. Aia. Tem uma visita aqui. Ambas as criadas sorriram lascivamente e se fixaram na luz estelar infinita para conjurar menor bola de fogo. Ah, respeitoso hóspede. Não precisa se reservar. Por favor, seja rude comigo. Ah, por favor, use-me como quiser. Puta merda. Endless Starlight ficou tão chocado com o discurso de abertura dela que quase escorregou e caiu. Menos 1128. Menos 1243. Duas menor bolas de fogo voaram e atingiram a luz estelar infinita. Ai, o tempo para diversão era muito curto, disse uma das empregadas. Depois de dormir com meu homem ontem à noite, tive que sair da cama para encontrar mais 3 guardas para me entreter. Só então fiquei satisfeito o suficiente para finalmente conseguir dormir. Puta merda. Isso é muito provocador. O Gorduan também ficou atordoado. Criaturas sem vergonha. Weian murmurou. Ah, que pressa. Suspiro. As pessoas vêm e vão num piscar de olhos. Como preencho esse vazio? Querido convidado. Por que você não para se divertir um pouco com a gente? Ambas as empregadas estavam repetidamente tentando flertar com Endless Starlight. Quando ele não conseguiu mais se conter, Luz Estelar Infinita finalmente explodiu. Porra! Não brinque comigo. Minha vontade é forte como aço. Não existe isso de andar de triciclo. É falso, não é real, nunca vai acontecer. Disse Luz Estelar Infinita enquanto enxugava a baba. Esta criada frívola possuía a habilidade menor mesmerizar, que podia fazer com que os jogadores ficassem menor atordoados. Assim que o jogador fosse imobilizado, o monstro lançaria poderosas menor bolas de fogo que poderiam causar um dano imenso de cerca de 3.000. Se dois dos monstros atacassem simultaneamente, eles poderiam eliminar instantaneamente qualquer jogador que não fosse da classe tanque. O grupo então rapidamente matou um dos monstros antes de enfrentar outro com relativa facilidade. Ao atacar monstros do tipo mágico sem uma armadura de redução de dano forte, matar um grande grupo deles simultaneamente seria impraticável. O grupo só poderia prosseguir matando 2 de cada vez. Após 20 minutos no andar, o grupo chegou ao segundo chefe. Endless Starlight estava praticamente vermelho de vergonha após ser alvo de flerte dos monstros. Após ser interrogado por Fatian, ele descobriu que esse pervertido supremo ainda era um garoto alegre. Pela aparência, o segundo chefe, Lanier, era um homem de meia idade com uma aparência graciosa, porém estoica. Ele era bastante bonito, pois possuía uma espécie de atração misteriosa, semelhante à de estrelas pop coreanas. No entanto, suas 2 pernas estavam acorrentadas com aço pesado, limitando sua posição ao centro da escada. Lanier, cinza prata, humanoide. Nível, 45. HP, 1.300.000. Nota: ele pertence à raça dos vampiros. Foi derrotado pelo mestre Waller e mantido como escravo para servir como guarda do castelo. A escravidão o fez arder em um ódio intenso e no desejo de destruir qualquer intruso à vontade. Oh! Vampiros são tão lindos. Daffodil Adrian ficou encantado com sua bela pele. É mesmo. Anshui também interveio. Principalmente o nariz. Deixa muito bonito. Ei! Você está aqui para brigar com o chefe ou para participar do menor chinês neste top Mali Model? Ei! Pelo menos vamos saborear a aparência de um homem bonito. O gordo zombou, insatisfeito. Você tem 4 homens lindos aqui no grupo. Por que você iria querer mais limões se não consegue segurar mais? Maldito seja, gordo. O pobre Fatian foi bombardeado com insultos e desprezo pelas mulheres. Ain Zhangyan tossiu alto para chamar a atenção do grupo e começou a explicar o plano de batalha.
Escutem. Este chefe também é praticamente um serviço gratuito. As habilidades principais são, em primeiro lugar, menor infecção. Ela fará com que o jogador se transforme temporariamente em um vampiro que ele poderia controlar. A maneira de combater isso é extremamente fácil. Sacerdotes e cavaleiros podem usar menor dissipar para remover o efeito negativo. A segunda habilidade. A cada meio minuto, aproximadamente, o chefe usaria uma espécie de habilidade de roubo de vida para sugar o sangue de um jogador aleatório. Antes de ativar a habilidade, ele marcaria o alvo e só ativaria depois de 5 segundos. Essa habilidade drenaria o HP do jogador em 10% a cada segundo e recuperaria a mesma quantidade de HP do chefe. Ela dura 5 segundos. O seguir fica um pouco mais complicado, então, por favor, tenham paciência comigo por um tempo. Se um jogador tiver cerca de 40% de HP restante, o chefe só tiraria 4% do seu HP e curaria a mesma quantidade a cada instância. O segunda instância tiraria apenas 3,6% de HP. Então, quanto menor o seu HP, menos ele cura. Então, para combater essa habilidade, precisamos tirar o máximo de HP que pudermos antes que o chefe possa nos roubar. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 167, Lanier, o vampiro aqui vamos nós. Zhang Yang soltou um grito de guerra e ergueu sua espada para atacar Lanier. Hã? Intruso. Ah! Que coincidência! Com vocês por perto, posso matar o tempo, gritou Lanier. Ele se levantou e correu em direção a Zhang Yang. Menor carregar. Menos 613. Zhang Yang golpeou o chefe e rapidamente ativou menor bloque para negar o ataque. Menor defesa aleijada. Menor defesa aleijada. Menor defesa aleijada. Ao enfrentar lutas contra chefes, Zhang Yang sempre priorizava infligir menor defesa incapacitante por 5 camadas antes de outras habilidades. Sun Xiu se moveu nas sombras e apareceu atrás do chefe, cortando suas costas, causando uma quantidade incrível de dano. Nesse momento, Zhang Yang se lembrou de que não havia conversado com sua namorada desde que entrara no sistema. Ele pensou um pouco no que dizer a ela e enviou uma mensagem privada. Ei! Puxe o monstro corretamente. Sun Xiu respondeu instantaneamente. Sem uma arma apontada para si, Zhang Yang se sentiu mais à vontade conversando com ela. Suspiro. Ter um relacionamento com um iceberg é bem estressante para mim. Você não precisa adoçar tudo o que diz, nem falar de forma metafórica. Eu odeio esse tipo de homem. Você não precisa perder tempo tentando me fazer apaixonar por você. Se eu te amasse, eu te amaria. Se eu te odiasse, eu te ignoraria mesmo que você me desse a lua. Audacioso. Zhang Yang riu. Nesse caso, deveríamos continuar os mesmos de sempre. O que mais você quer então? Não é o que eu quero, é o que você gostaria. Zhang Yang disse baixinho para si mesmo. Se ela o tivesse ouvido dizer isso, ela poderia realmente enlouquecer de novo e até invadir a casa dele e matá-lo. Narciso da Hydreion. Eu te apresento o presente do meu sangue. Junte-se a mim como o vampiro majestoso. Lanier apontou para Narciso da Hydreion e seu corpo emitiu um brilho vermelho sangue que desapareceu em seu corpo. Narciso ficou paralisado e, quando se endireitou, abriu os olhos, revelando olhos injetados de sangue. Um par de presas afiadas surgiu de sua boca. Todos os seus 10 dedos começaram a crescer, com unhas longas e afiadas como navalhas. Sua pele clara havia adquirido uma cor branco pálida, transformando-o em um belo monstro. Ding! O jogador da Fodil da Adrian recebeu o efeito menor transformação sanguínea. Uau! Que legal! Wei Yan exclamou com admiração. Irmã Narciso, você ficou muito melhor assim. No entanto, controlada pelo chefe, da Fodil da Adrian não conseguiu responder a Wei Yan. Após um uivo alto e longo para o céu, ela saltou em direção a Endless Starlight com tanta velocidade que ele nem conseguiu reagir a tempo. O Gordon riu. Ah! Que mundo pequeno! Daffodil da Hydreion mirou primeiro em Starlight quando ela se transformou em um monstro. Aqui, eu me pergunto se ela estava tentando atacá-lo de propósito. Endless Starlight rapidamente lançou uma habilidade de purificação e restaurou Daffodil ao normal. 88%. Lanier se virou e apontou os dedos para Weyler. Humanos fracos. Rendam-se e sejam meu alimento. Uma esfera vermelha circular e brilhante flutuava sobre Weyler. Ding! Lanier usou menor preparação. Lutadores corpo a corpo.
Batam nessa pirralha. Parem quando estiverem quase chegando aos 10%. Não a matem, gritou Zhang Yang. Sun Xiu e Endless Starlight imediatamente mudaram a cabeça e correram em direção ao Wei Yanger para atacar. Ei! Mais leve. Um pouco mais leve. Gritou Wei Yanger, pois não conseguia fazer nada para detê-los. Sun Xiu não reservou vigor e a maioria de suas habilidades estava em recarga. Em 5 segundos, ela só conseguiu causar cerca de 2.500 de dano em Wei Yanger. Endless Starlight, por outro lado, só conseguiu causar mais de 1.000 de dano. Wei Yanger tinha apenas 900 de HP restantes, o que representava 20% de seu HP total. Zhang Yang viu o que havia acontecido e imediatamente lançou o menor Force Strike. Menos 1566. Droga! Que sorte! Foi um golpe crítico que matou completamente a pobre garotinha. Arg! O Wei Yanger ficou furioso. Tanque novato! Por que você faria isso? Zhang Yang sorriu e disse, desculpe. Desculpe. Não é minha culpa, sabia? Não consigo controlar um golpe crítico. Eu não me importo. HMPH. Hoje à noite, vou escrever seu nome no papel. Balbuciou a garotinha, irritada. Aí, por favor. Você ainda é jovem como um chifre verde. Romance ainda é algo quando você é maduro o suficiente. Blé. Wei Yanger mostrou a língua. Você acha que estou escrevendo uma carta de amor? De jeito nenhum. Vou escrever seu nome no papel, pendurar no boneco de origami e te xingar todos os dias. Zhang Yang conteve o riso e se virou para Han Shui. Ela aprendeu alguma coisa com o drama da televisão ou algo assim? Sim, ela fez. Chamava-se o encontro com uma magia. PFFTTT Boa. Zhang Yang riu mais alto. Matar o Wei Yanger foi um acidente, mas Zhang Yang conseguiu impedir a ativação da habilidade do chefe no final. Foi considerado um método acidental de interrupção de habilidade. Agora que a equipe havia perdido um membro com alto poder de ataque, o DPS geral da equipe continuava forte como sempre e rapidamente eliminou 11% do HP do chefe. Luz estelar infinita. Você será meu alimento. Lanier apontou para a luz estelar infinita. Todos acertem o Starlight. Parem quando o HP dela estiver em 30%. Deixem o Frostnit cuidar do resto. Zhang Yang mudou de estratégia. Bom. Bom. Bum. Bum. Apesar de Endless Starlight ser casca grossa, ele não conseguiu conter os ataques de nenhum de seus companheiros de equipe e teve seu HP reduzido rapidamente. Seu HP caiu para apenas 24% e todos os outros, exceto Sun Xiu, continuaram a atacar. Como sua classe usava a adaga, sua especialidade de ataque era um intervalo de ataque rápido com baixo dano. Ela não mataria a Noite Eterna com uma rajada, mesmo que um de seus ataques fosse um acerto crítico. 8%. Endless Starlight tinha apenas 472 HP restantes quando Sun Xiu parou de atacar. Ah! Seres fracos. Esperem só, quando eu tiver me nutrido e curado minha vitalidade. Vou matar todos vocês com a minha força. Lanier investiu contra a luz estelar infinita e cravou as presas em seu pescoço. Ding! Lanier usou menor alimentação. Eca! Isso é eroticamente violento demais. Resmungou Fatian. Mais 2.600. O chefe havia ganhado um efeito de recuperação. Embora parecesse bastante, o chefe havia recuperado apenas 0,2%. Como o chefe havia drenado apenas 0,8% do HP da luz estelar infinita, junto com o efeito menor esmagamento destrutivo de Zhang Yang, a cura do chefe foi reduzida em 75%. Mais 2.340. Outro texto de cura chegou ao chefe. Mais 2.106. Mais 1.895. Mais 1.705. Junto com a redução de HP da luz estelar infinita, a taxa de recuperação do chefe também foi reduzida. O total de HP recuperado pelo chefe era de apenas mais de 10.000. Nem valia a pena ativar a habilidade. Após o término de menor alimentação, Lanier retornou a Zhang Yang e o atacou. O ritmo da batalha voltou ao normal. Controlado. Purgar. Sanguessuga. Bata no companheiro de equipe. Quando o HP do chefe caiu para menos de 50%, Lanier não se manteve tão estoico e digno quanto descreveria um vampiro. Em vez disso, o chefe começou a gritar alto. Seu dano recebeu um bônus. Ding!
Lanier ganhou menor fúria de vampirismo. Todo o ataque foi aumentado em 20%. É? Idiota. Por que você não disse nada sobre essa habilidade? Disse An Shui. Droga, garota. Faz alguns anos desde a última vez que lutei contra esse chefe. Já é um milagre eu conseguir me lembrar de duas habilidades. Se minha memória fosse tão boa, eu não teria me matriculado na Universidade Zusu. Zhang Yang riu e disse, eu tinha me esquecido completamente disso. Embora o chefe tenha ganhado um bônus no ataque, foi apenas um pequeno aumento de 20%. Esse aumento de dano nem sequer foi considerado uma ameaça à equipe, já que o super suporte de An Yinshui era de longe o maior de toda a China. Esse pequeno aumento não é nada comparado ao enorme suporte de An Yinshui. 40%, 30%, 20%, 10%. Lanier só conseguiu acertar aqui e ali antes de ser derrotado pelo grupo. An Shui reanimou sua priminha e a garotinha fez beicinho com seus pequenos lábios rosados e pegou o que havia ganhado. Machado de batalha arcano, cinza prata, machado de duas mãos. Ataque de arma, 699 a 799. Intervalo de ataque, 3,5 segundos. DPS, 208. Menor não identificado. Nível requerido, 40. Uau! Meu! Wei Yanru ficou bastante irritada, mas sua raiva se dissipou rapidamente ao ver o machado brilhante. Ela pegou o machado e esfregou a superfície plana e brilhante em seu rosto travesso. Que pena! O intervalo de ataque era de 3,5. É um pouco mais rápido, disse Zhang Yang. Por que eles não padronizam um intervalo de ataque fixo? Wei Yanru perguntou a Zhang Yang, pois ela já havia se esquecido de estar com raiva dele. Zhang Yang pensou um pouco e respondeu, eu acho que esse tipo de arma com intervalo de ataque seria derrubada por chefes sem importância. Acho que o chefe mais forte derrubaria a arma mais forte. Sabe? Para fazer a diferença. Por outro lado, um intervalo de ataque mais rápido só aumentaria a taxa de ativação do efeito da arma. É uma maneira de compensar o menor dano de ataque da arma. Assim como a primeira chefe, Genie, Lanier havia derrubado apenas uma peça de equipamento de nível cinza prata e mais 3 equipamentos de nível verde cobre. O grupo nem sequer deu uma olhada nas propriedades das armas e as jogou para Zhang Yang vender em sua pequena loja de mercadorias. Pequeno Yang, os dois chefes que acabamos de derrotar foram muito fáceis. Por que outras guildas precisariam de 3 dias para derrotá-los? Perguntou Gorduan. Conseguir derrotar o chefe com tamanha velocidade não se deveu apenas à experiência de Zhang Yang em sua vida passada, mas também às táticas de batalha adequadas. Com companheiros de equipe avassaladores como a capacidade de tanque de Zhang Yang e o poder de apoio de An Shui, a batalha só então se tornou fácil. Zhang Yang balançou a cabeça e riu. Bem, temos nosso pirralho super destruidor no grupo. Wei Yan imediatamente elogiou Zhang Yang enquanto batia em seu peito com orgulho. Ah! Tanque Noob. Eu sempre soube que você era um canalha. Mas você é um canalha com um olhar excepcional para ver a minha força. Todos riram juntos. Seguindo a escadaria, o grupo chegou ao terceiro andar. Considerando a estrutura do castelo, todos os andares eram praticamente iguais, ocos no meio e com 2 caminhos que dividiam o castelo em 2 alas. Ambas as alas eram idênticas, com salas e portas de correr. A única diferença em cada andar era o monstro que ocupava. Neste andar, os monstros eram guardas humanos do sexo masculino, vestidos com elegantes trajes cerimoniais. Suas idades eram diferentes. Assim como no segundo andar, eles estavam em grupos de pares, parados em frente às portas das salas, guarda do castelo, elite, humanoide. Nível, 44. HP, 88.000. Silêncio. Zhang Yang deslizou pelo chão com menor carga e usou menor varredura horizontal, causando mais 1.500 de dano em ambos os guardas. Convidados perturbadores. Os 2 guardas gritaram e deram um soco em Zhang Yang. Jing. Você foi afetado por menor uppercut. Atordoado por 5 segundos. Quando os guardas atordoaram Zhang Yang, eles o ignoraram e miraram no outro membro do grupo e atacaram. Felizmente, Endless Starlight tinha habilidade menor Justice e Defense e assumiu temporariamente o papel de tanque no lugar de Zhang Yang. Wei Yan riu de Zhang Yang. TCH. 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 Tanque Noob, você é tão incompetente.
Você nem consegue puxar monstros direito. Aí o tio. Aquele pirralho tinha acabado de ridicularizar Zhang Yang. O menor uppercut não apenas atordoou o Zhang Yang, como também removeu temporariamente todo o poder de agressividade do alvo. Isso tornou impossível a matança em grupo. O grupo então avançou passo a passo, um par de monstros por vez. Felizmente, havia 2 tanques no grupo. Quando um deles era atordoado e ignorado, o outro assumia o controle. Se Zhang Yang estivesse sozinho, o restante do grupo teria que recorrer a habilidades de efeito de status para sobreviver até que Zhang Yang pudesse se recuperar do atordoamento. Logo, o grupo seguiu em direção ao terceiro chefe. O chefe era um homem bem constituído e robusto. Tinha a aparência de um homem de 30 anos. Vestia roupas elegantes, formais e bastante requintadas, sentado em uma cadeira magnífica, bebendo vinho em uma taça. Conde Demison, irmão do mestre Walter, cinza prata, humanoide. Nível, 46. HP, 1.400.000. Esse chefe vai ser um pouco mais difícil, disse Zhang Yang enquanto limpava a garganta. Dreyshot escoçou a cabeça e disse, ouvi dizer que muitas guildas ficaram presas aqui. Pequeno Yang, não fique enrolando. Só nos conte a verdade, disse o Gorduan apressadamente. Ele estava tentando pressionar todos a derrotar a masmorra do interior do castelo para provar que sua guilda era a mais forte. A estratégia do chefe é bem fácil. Ele tinha 2 habilidades. Uma seria usada no tanque e a outra seria escolhida aleatoriamente. A que será usada no tanque é bem direta. É apenas uma habilidade de dano bastante forte, da qual é o cuido. Quanto à outra habilidade, o chefe mirará em 2 jogadores aleatórios e conjurará algum tipo de parasita explosivo. Se o parasita não for morto a tempo, o jogador Bron morrerá. Explodirá. O dano é 100% do HP, então, mesmo se você for um jogador de nível 300 com equipamento celestial, você ainda morrerá por essa habilidade. Ah! Então é simples. Quando um inseto aparecer, a gente tem que mirar nele, disse Narciso, confuso. Zhang Yang balançou a cabeça. Os insetos seriam invisíveis para os outros. Somente os jogadores afetados pelos insetos seriam capazes de vê-los e atacá-los por 20 segundos. Além disso, como os insetos são implantados dentro do corpo, a pessoa não pode mirar e atacar os insetos em seu próprio corpo. Somente a outra parte poderia atacar os insetos no outro jogador. O inseto explosivo ficaria incubado por 20 segundos, mas o HP é 10.000. Se os jogadores alvos fossem da classe atacante, seria um grande problema. Mas se os jogadores alvo fossem curandeiros ou tanques, seria um pouco problemático. Starlint piscou os olhos rapidamente e disse, você se considera uma classe de ataque baixo. HM. HM. Os outros concordaram com a cabeça. Zhang Yang deu de ombros. Ele tinha alguns truques na manga, como o menor olho de águia e a menor defesa aleijada, que podiam ignorar 50% do valor de defesa pós-ciclo acúmulos. Seu dano não era nada baixo. Ah! Segure a menor poção de poder iniciante. Use a poção apenas para lutar contra o inseto. Lembre-se, quando o chefe ativar a habilidade parasita, certifique-se de encontrar seu parceiro e matar o inseto no corpo do outro, disse Zhang Yang. O único obstáculo para este chefe é o parasita. Se conseguirmos superar este problema, o chefe será moleza. Se algum dos insetos explodir, não sobreviveremos a esta rodada. Merda. Ei! Expulsem a Starlint do grupo. Esse cara é o mais fraco em DPS. Qualquer um que se juntasse a ele certamente morreria. Esse cara é o inimigo debaixo do nosso nariz. O Fatian começou a zombar da Starlint. Starlint começou a soluçar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Uau! Por favor, irmão gordo. Eu não queria ser tão fraco. Ei, não intimide o Starlint. Ele é um garoto honesto, disse Dreyshot. Se ele for um garoto honesto, eu sou Brapiet Zhang Yang é o aprendiz de Shuken Norris. Certo. Acalme-se, gordinho. Vou começar a luta agora. Lembre-se de matar os insetos. Zhang Yang sacou a espada e lembrou o grupo novamente. É. Vovó. Todos disseram em uníssono. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 168. O terceiro chefe, Demison. Olha o que o gato trouxe. Quem são esses vermes que invadiriam o castelo do meu irmão? Disse Demison em voz alta enquanto se levantava.
Ele olhou para o grupo e jogou o copo no chão com fúria. Que pena que vocês são todos fracos demais. Eu teria mandado todos vocês matarem o meu irmão. Aí eu poderia governar este castelo. Oh, meu Deus. Eu revelei meu segredinho. Parece que vou ter que silenciá-los do meu jeito. Enquanto o chefe fazia seu discurso de abertura, todos ficaram paralisados, incapazes de fazer qualquer coisa até o discurso de Demison terminar. Morra! Gritou Demison enquanto corria em direção ao grupo. Quando Zhang Yang recuperou o controle de seu personagem, ele imediatamente usou o Minor Charge e enfrentou o ataque de Demison de frente. Menos 613. Ataque normal. Menor defesa de aleijado. Menos 161. Menor defesa de aleijar de dano. Embora o dano que Zhang Yang acabara de causar não fosse grande, ainda assim irritou Demison. Sendo de uma raça nobre, como ele poderia deixar qualquer coisa atacá-lo? Quanto maior o nível do chefe, melhor o controle do sistema de IA. Demison rosnou e desferiu um soco para retaliar. Menos 2135. Zhang Yang tinha menor bloqueio, mas não o usou para anular o ataque do chefe. Ele o atacou de frente. Isso porque sabia que o chefe usaria uma habilidade semelhante à sua, menor esmagamento destrutivo. O ataque não só seria mais forte, como também reduziria a cura em 50%. O tempo de recarga da habilidade do chefe é de 8 segundos. Ele precisa reservar menor bloqueio apenas para essa habilidade. Se ele usar menor bloqueio por engano em outros ataques, acabará sofrendo o efeito negativo de redução de cura em Inshu e não conseguirá curá-lo a tempo. Fracos. Desistam já. Rendam-se ao meu poder supremo. A mão direita de Demison brilhou em vermelho sangue e ele atacou Zhang Yang. Jing. Demison usou menor garra destrutiva. Menor bloco. Em 1 milissegundo, Zhang Yang ativou espontaneamente menor bloqueio e anulou a habilidade. Ainda assim, Zhang Yang possuía muitas outras habilidades de preservação da vida. Então, caso ele realmente recebesse um ou dois golpes diretos da menor garra destrutiva, ele teria sobrevivido. No entanto, prevenir é sempre melhor do que remediar. Assim que Zhang Yang atacou o monstro, o grupo começou a mandar ver no inferno. Ninguém se preocupava em Serot. Contanto que Zhang Yang fosse o tanque principal, tudo ficaria bem. Antes de Demison liberar os insetos explosivos, ele era apenas uma rocha. Além de atirar pedras no tanque, o restante do grupo não foi afetado significativamente pelo chefe. Até mesmo a Inshui tinha um papel relativamente tranquilo a desempenhar. Ela só precisava garantir que menor regeneração estivesse sempre ativa e lançar ocasionalmente menor luz brilhante, menor cura superior e outros feitiços de cura. Ela nem precisou usar menor escudo sagrado uma única vez. 95%, 93%, 90%. Demison parou de atacar de repente e ergueu as mãos esquerda e direita para apontar para Dreychotes e Weyer. Ah! Meus filhos! Insetos explosivos! Hora da sua refeição. Silêncio. Silêncio. 2 tonalidades vermelho sangue brilharam em direção a eles e entraram em seus corpos. Jing. O jogador Drizzler recebeu o efeito menor inseto explosivo. Jing. O jogador Dreychotes recebeu o efeito menor inseto explosivo. Para os outros jogadores, Dreychotes e Weyer não haviam percebido nenhuma mudança. Mas, aos seus próprios olhos, eles conseguiam ver um inseto vermelho crescendo em seus corpos. O inseto tinha uma etiqueta com a inscrição menor incubando e um cronômetro de contagem regressiva de 20 segundos. Inseto explosivo, normal, invocação. Nível, 46. HP, 10.000. Dreychotes imediatamente mudou sua mira para o inseto em Weyer. Ele tomou uma poção de poder iniciante, e ativou menor conexão com a besta, ganhando uma enorme onda de poder de dano por um curto período. Ele disparou uma flecha e ordenou que o seu animal de estimação, Lobo da Tempestade, atacasse junto com ele. Tanto o caçador quanto seu animal de estimação compartilhavam o mesmo campo de visão. Dreychotes completou a missão de classe de nível 30 na dificuldade. A recompensa pela missão de classe foi a habilidade menor Beast Link, que adicionou 75% de dano à distância. Beginner Fire Potion forneceu 20% de dano extra. Ambos os bônus de dano transformaram Dreychotes em um Gold Killer por um tempo. Em apenas 4 segundos, enquanto Weyer corria em sua direção, Dreychotes havia tirado cerca de 6.400 HP do inseto.
No entanto, quando um Heian entrou além de seu alcance mínimo, ele não conseguiu mais atacar e mudou seu alvo de volta para o chefe. Ele deixou o mascote terminar o trabalho para ele. Essas eram as vantagens de um caçador, ou melhor, de uma classe de mestre das feras. Comparado a outra subclasse, o atirador de elite, um mestre das feras tinha a vantagem de ter um mascote que aumentava o DPS. Seus ataques eram pelo menos 40% do poder de ataque original do seu mestre. Com 16 segundos a mais para o inseto eclodir e explodir, o mascote sem tiros tinha cerca de 400 DPS, tempo mais do que suficiente para destruir o inseto. O Heian brandiu seu machado e golpeou continuamente o peito de um Dreychotis, desferindo uma sequência contínua de ataques com mais de 1.300 de dano cada. Ela conseguiu matar o inseto em apenas 11 segundos. Nesse tempo, o pet de um Dreychotis também conseguiu matar o inseto em Heian. Sucesso na remoção de bugs da primeira rodada. Meio minuto depois, o HP de Demezon caiu mais 10% e desencadeou a segunda rodada de insetos explosivos. Ding. O jogador inglês Starlight recebeu o efeito menor inseto explosivo. Ding. O jogador Littles não recebeu o efeito menor inseto explosivo. Isso foi simplesmente o pior azar, o chefe acabaria escolhendo o menor DPS entre todo o grupo. An Shui consumiu rapidamente uma garrafa de poção de poder para iniciantes. Raio de punição, causa 150% de dano sagrado a um alvo. Tempo de conjuração, 2 segundos. Menos 1815. An Shui originalmente tinha mais de 1000 de dano, mas com um aumento de 20% no dano da poção e o alto dano de ataque de menor punishment high, ela poderia facilmente destruir o inseto em menos de 20 segundos. Após apenas 2 disparos de menor raio punitivo, Luz Estelar Infinita alcançou An Shui. Ele sabia que tinha baixo poder de dano, razão pela qual reservou suas habilidades de longo tempo de recarga para situações como essa, já que seus ataques não causariam dano considerável ao chefe. Menos 223. Menor arremesso de escudo. Menos 721. Menor martelo forte. Menos 216. Menor selo de comando. Menos 725. Ataque normal. Menos 216. Menor selo de comando. Menos 446. Menor golpe da justiça. Menos 1081. Menor julgamento. A maior vantagem do defensor sobre o guardião era que todas as habilidades dependiam de MP, o que significava que um defensor seria capaz de usar todas as suas habilidades contanto que tivesse MP suficiente. No entanto, uma vez que ele usasse todas as suas habilidades, havia a questão do tempo de recarga delas. Assim como qualquer personagem principal em qualquer anime, uma vez que todas as habilidades fossem descartadas, ele ficaria enfraquecido logo em seguida. Um defensor teria que esperar o tempo de recarga de sua habilidade acabar. Felizmente, o inseto explosivo tinha 0 de defesa e defesa mágica, e era por isso que qualquer classe podia causar dano em seu potencial máximo. A situação mais embaraçosa para um defensor era o problema de MP. O equipamento de um defensor geralmente tinha apenas um pequeno bônus de inteligência, o que fazia com que seu MP fosse muito baixo. Assim que todas as suas habilidades fossem usadas, em apenas uma rodada, todo o seu MP seria drenado completamente. Esta classe podia recuperar MP dependendo da sua habilidade Menor Escudo Divino. Menor Escudo Divino funciona absorvendo dano e recupera 10% de MP. O defensor tinha outra habilidade chamada Menor Graça para recuperar MP com base nos PV curados. Isso permite que os defensores continuem lutando em uma batalha. No entanto, como insetos explosivos são apenas alvos fáceis, ele só receberia ataques sem retornar dano. Ao enfrentar um inimigo que não retribuísse o ataque, o defensor não conseguiria recuperar seu MP. Como o monstro não o atacaria, Menor Escudo Divino não estaria em efeito. E como ele não havia perdido nenhum HP, Menor Graça não estaria em efeito, pois ele não receberia nenhuma cura. Depois que Luz Estelar Infinita usou todas as suas habilidades, ele se deparou com um grande problema. Restava apenas um 3 de seu MP. Felizmente, ele empunhava uma arma cinza prata de nível 40, desferindo ataques normais bastante altos. Cada vez que atacava, infligia 30% de dano sagrado adicional. Seu DPS era de pelo menos 340. No entanto,
Conseguir matar 10.000 de HP em 16 segundos era outra questão. Em apenas 12 segundos, Aang Shui conseguiu destruir o inseto explosivo em luz estelar infinita. No entanto, o inseto explosivo em seu corpo ainda estava vivo. Ele tinha 3.500 HP restantes. Luz estelar. O que você está fazendo? Mate-o logo. Aang Shui gritou, preocupado. Qual é a situação? Você conseguiu matar os insetos? Perguntou Zhang Yang. Enquanto Aang Shui estava ocupado matando os insetos, Zhang Yang invocou menor sombra de Merlinda para curá-lo. O inseto Endless Starlight foi destruído. Mas o que está em mim ainda está aqui. Aang Shui sabia que não adiantaria nada se ela se preocupasse com isso. Enquanto isso, ela se virou e curou Zhang Yang. Se Endless Starlight não conseguisse destruir o inseto nela, ela ainda poderia contribuir um pouco mais para o grupo antes de morrer. Endless Starlight estava ainda mais nervoso do que ela. O efeito da poção de poder iniciante estava chegando ao fim, e seus ataques seriam reduzidos drasticamente, o que tornaria os inimigos ainda mais difíceis de matar. Zhang Yang notou imediatamente o status de MP de luz estelar infinita e gritou ordens. Sem tiros, acertem luz estelar. Neve maldita, cure-o enquanto ele avança. Dreychotis não tinha ideia do que Zhang Yang estava planejando, mas sua fé nele foi suficiente para fazê-lo obedecer a ordem sem hesitar. Ele imediatamente ativou o fogo amigo e atacou Endless Starlight. Xing. Aang Shui curou a luz estelar infinita, recuperando sua saúde total após ser atingido por 100 tiros. Com menor graça finalmente em ação, a luz estelar infinita recuperou mais de 80 MP. Como um homem faminto que recebeu uma refeição quentinha, Endless Starlight sorriu largamente e gritou, obrigado, pessoal. Eu realmente precisava de ajuda. Uau! Ele lançou mais habilidades no inseto. Dreychotis continuou a atacar Endless Starlight enquanto Aang Shui continuava a curá-lo, dando-lhe a oportunidade de recuperar o máximo de MP necessário. Bom. Endless Starlight gastou todo o seu MP recém-recuperado atacando o inseto explosivo. 16 segundos, 17 segundos, 18 segundos, 19 segundos. 3.000, 2.000, 1.000, 0. Endless Starlight conseguiu matar o inseto bem a tempo. Ah, sim. Ah, sim. Eu consegui. Você viu isso? Eu consegui. Pulando de imensa excitação, Endless Starlight gritava em comemoração por ter sobrevivido à provação mental. A excitação talvez fosse ainda maior do que a de derrotar um chefe. Bom trabalho. Zhang Yang riu. Já que os dois piores causadores de dano do nosso grupo conseguiram derrotar os insetos, eu diria com segurança que esse chefe vai ser moleza. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 169, Momentum bastante animado Ding. O jogador Zhang recebeu o efeito menor inseto explosivo. Ding. O jogador Frostnite recebeu o efeito menor inseto explosivo. A terceira onda de insetos explosivos caiu nos dois DPS mais fortes do grupo. Sun Xiu se virou imediatamente e brandiu suas lâminas, causando dano explosivo ao inseto em Zhang Yang. No entanto, sua habilidade de dano mais forte era menor ataque traseiro. Como o nome da habilidade indicava, ela só seria ativada quando o usuário estivesse atacando as costas do alvo. Como esses insetos explosivos não tinham uma traseira para começar, Sun Xiu não teve escolha a não ser recorrer a menor ataque maligno. Menor ataque maligno é uma habilidade que só causa dano instantâneo com base na arma primária, com 100% de ataque corpo a corpo. Seu dano não se compara ao de menor ataque traseiro. Além disso, um único ataque de uma adaga é extremamente baixo. Mesmo que a arma primária atual de Sun Xiu seja uma cinza prata de nível 40, seu dano era um pouco acima de 600. Felizmente, o inseto explosivo não tinha valor de defesa, o que permitia que até mesmo sua arma secundária causasse dano substancial e compensasse a perda de seu poder destrutivo original. Por esses motivos, porém, o poder de dano de Sun Xiu havia perdido para Zhang Yang. Quando ela finalmente destruiu o inseto, Zhang Yang já estava atacando o chefe há pelo menos 4 segundos. A orgulhosa Sun Xiu não pôde deixar de se sentir impotente. Zhang Yang se virou e fez uma careta provocadora que dizia, eu ganhei. Você perdeu, o que só a irritou ainda mais. Ela continuou a atacar o chefe pelas costas e o atacou, liberando a raiva que havia se alojado dentro dela.
Demison conjurava menor inseto explosivo a cada 10% de PV. Essa era, sinceramente, a parte mais difícil da luta contra o chefe. Felizmente, a dupla de DPS mais fraca da equipe conseguiu destruir os insetos dentro do período de duração. Isso significava que o chefe seria moleza para todo o grupo. 70%, 40%, 10%. Agora era só uma questão de tempo. Não. Eu não posso morrer ainda. Eu ainda não me tornei o mestre do Castelo da Lua Negra. Eu não posso morrer. Eu não posso me morrer. O chefe foi derrotado somente após 6 minutos de batalha com o grupo. Ufa! Todos suspiraram aliviados. Este era de longe o chefe que havia dado ao grupo uma sensação de desafio, uma luta cheia de emoção. Zhang Yang suspirou alto e chamou Eianger, pirralho. Vá saquear os excrementos. Vou sair para resolver meu problema biológico. Chefão Zhang Yu. Você tem um problema biológico? Perguntou em inglês Starlight baixinho. Ah! O Gordon riu abruptamente enquanto batia furiosamente no ombro da luz estelar infinita com suas mãos flácidas. É isso mesmo. A pequena Yan tem um caso grave de problema biológico. Que tragédia. Que triste. Em uma área não urbana e não segura, eram necessários 20 segundos adicionais antes que alguém pudesse se desconectar. Zhang Yang ainda conseguiu ouvir o que os dois estavam falando e respondeu furiosamente: Ei! Eu não tive problema nenhum com essa parte do meu corpo. Vai se foder, gordo. É melhor você não dizer nada. Antes que pudesse terminar a frase, o tempo de 20 segundos havia se completado e Zhang Yang foi desconectado do jogo. Ele foi rapidamente ao banheiro e retornou ao jogo às pressas. Ao entrar, seu personagem reapareceu perto do cadáver do chefe. A essa altura, todos os outros olhavam para ele como se estivessem diante de um produto experimental estranho, com um toque de diversão no rosto. Maldito seja, gordo. O que você disse enquanto eu estava fora? Zhang Yang gritou para o Gordoan. O Gordoan deu de ombros como se nada tivesse acontecido e disse: Nada demais. Se você não tinha nada a esconder, do que estava com medo? Filho da puta. Quando você diz uma coisa dessas, até o sol nasce do mar e se põe no céu. Zhang Yang balançou a cabeça e disse: F da C. Estou com preguiça de lidar com você. Pirralho. Hora dos sacas. Weiyanger caminhou até o corpo tremendo de medo. Ela virou a cabeça lentamente para Zhang Yang e disse: Ei! Noob Tetanque. Vê, você não estaria me pedindo para te seguir na sua van atrás de doces, certo? WTF. O que aquele porco gordo e fodido disse para essa garota? Zhang Yang olhou com raiva para o Gordoan e se virou. Relaxa, menininha. Este homem bonito não gosta de lolis pequeninas e sem peito. Droga. Você se disse bonito mesmo. Preciso te lembrar que você só tem uma aparência um pouco acima da média. Weiyanger retrucou, revirando os olhos. Estou te avisando. É melhor você ir para a Coreia e dar uma arrumada no rosto. Senão, você pode acabar assustando a flora e a fauna. Zhang Yang riu e disse: Desde quando essa garotinha pode falar desse jeito? Weiyanger riu baixinho. Minha prima me ensinou isso. An Shui expressou uma expressão bastante satisfeita enquanto cruzava os braços abaixo dos seios magníficos, fazendo-os balançar levemente. Weiyanger continuou brincando e foi até os itens saqueados: botas de lei, cinza prata, armadura de couro. Defesa, mais 12. Vitalidade, mais 48. Força, mais 8. Agilidade, mais 24. Menor não identificado. Nível requerido, 40. Todos rolaram e Sun Xiu ganhou um item. Os itens seguintes eram todos equipamentos de nível cobre verde. O grupo decidiu deixar Zhang Yang ficar com todos eles. Droga. Somos fortes. Conseguiríamos derrotar o chefe com uma só tentativa. Disse o Gordoa com uma expressão bastante eufórica, autoelogiando-se descaradamente. Eu só quero entrar no fórum e postar nossa conquista. Que o mundo saiba que nós, a fumaça solitária do deserto, poderíamos conquistar qualquer coisa, até mesmo a primeira conquista de conclusão, se quiséssemos. HMPH. Que venham, nem que seja o golpe de espada, eles não são nada para o nosso Zhang Yang aqui. Zhang Yang interrompeu rapidamente: aquele jogador, Oni Swordstruck, é realmente forte. Se Zhang Yang não tivesse renascido neste mundo, Oni Swordstruck seria, sem dúvida,
O melhor tanque de toda a China. Sua força e a de sua equipe lhe renderam a maior honra e orgulho da China. Em breve, todos os que se opuserem a ele seriam derrotados por sua conquista. Eu fui lento da última vez. Não tive a chance de competir com você naquela época. Mas agora. Zhang Yang sorriu e murmurou para si mesmo. Estarei no auge e esperarei você me desafiar desta vez. O grupo subiu para o quarto e último andar do castelo. A estrutura do castelo permaneceu a mesma de sempre. A única diferença eram os monstros. Desta vez, os monstros eram soldados, carregando espadas longas e escudos. Soldado Homem-Lobo, Elite, humanoide. Nível, 45. HP, 90.000. Um monstro do tipo guerreiro teria basicamente menor colisão tornado e menor corte divisório. Tente não ficar na frente do monstro e lutar. Se você tiver pouco HP, por favor, vá para trás ou para os lados dele. Zhang Yang sacou sua espada e usou menor carga e atordoou um dos monstros à frente. Os monstros neste andar também estavam em pares. Quando um deles foi atordoado, o outro rosnou furiosamente e atacou Zhang Yang. Menos 492. Zhang Yang golpeou o monstro, mas causou apenas um pequeno e insignificante dano. Droga! Este monstro é igualzinho a mim. Um guardião. A defesa dele é tão forte. Talvez até mais forte que a minha. Deve ter mais de 400 pontos. Com essa redução de dano passiva de 20% e 90.000 PV, seria uma boa isca se eu conseguisse controlar este monstro para aguentar um chefe. Quando o efeito de atordoamento de menor carga passou, Zhang Yang lançou menor onda de explosão e atordoou ambos os monstros com apenas menos 97 de dano. Sun Xiu e o resto do grupo fizeram o seu melhor, usando habilidades de afecção de status para atordoar o monstro e impedi-lo de conjurar menor tornado Cleave. Assim, o grupo ficou preso ali por meia hora, avançando lentamente. Só então o grupo seguiu para um grande salão. No fundo do salão, havia um homem, totalmente vestido com uma armadura que cobria todo o seu corpo. Até mesmo seu rosto estava completamente coberto pelo capacete de metal prateado, mascarando sua aparência do mundo. Empunhando um grande machado de duas mãos, o homem guardava uma grande entrada atrás dele. A única coisa que se revelava eram seus olhos vermelhos. O brilho vermelho que expressava uma feroz intenção de matar era frio e assustador. Anjo guardião de sangue, cinza prata, humanoide. Nível, 47. HP, 1.500.000. Nota, seguidor leal do mestre Waller. Que orgulho há em um chefe guardar uma entrada. Wei Yanru franziu a testa. Zhang Yang riu. Depois que o matarmos, o último chefe além daquela porta será o mestre Waller. Como vamos lutar? Todos olharam para Zhang Yang. Toda vez que o grupo confiava nele para o plano de batalha, Zhang Yang sempre fingia ser humilde. Ele fingia tossir para chamar a atenção de todos e começava a explicar. Este chefe. É fácil, mas não é fácil. É difícil, mas não é difícil. Que diabos? Quase todo mundo reviraram os olhos. Zhang Yang riu e disse, é verdade. Não estou mentindo. Lembra daquela vez que eu te disse para coletar alguns equipamentos com bônus de vitalidade? Agora é hora de usá-los. O chefe tem uma habilidade suprema. Bem, tecnicamente, são várias habilidades juntas. Primeiro, o chefe escolherá aleatoriamente um jogador e lançará uma habilidade chamada Algo Demônio. Não me lembro do nome da habilidade, mas o efeito dela é criar uma imagem espelhada do jogador selecionado. A imagem espelhada gerada do jogador terá aproximadamente o mesmo ataque que o próprio jogador. No entanto, seu HP era de apenas 10.000 HP. Assim como o inseto explosivo de antes, apenas o jogador selecionado podia ver e atacar a imagem espelhada. Se você não matar a imagem invocada, ela permanecerá lá para sempre. Se o jogador for escolhido novamente na segunda vez, ela gerará outra imagem e assim por diante. A imagem, ou sombra, deve ser eliminada o mais rápido possível, pois interromperá o ataque do grupo. A sombra derrotada deixará cair algo como um fragmento de sangue que será usado no final. Depois que o chefe usar a habilidade de invocação das sombras, ele lançará um escudo sobre si mesmo, tornando-o imune a todos os ataques. Ele também recuperará 3% de HP a cada segundo durante 33 segundos. Isso significa que, a menos que quebremos o escudo, o chefe recuperará todo o HP e teremos que começar tudo de novo. A única maneira de derrotar o chefe e matar a imagem invocada
pegar o fragmento e quebrar o escudo do chefe. No entanto, não devemos simplesmente usar o fragmento assim que obtivermos qualquer um deles. Assim que o escudo do chefe for quebrado, ele liberará uma habilidade que causará 5.000 de dano de fogo em todos na sala. Foi por isso que eu pedi para você coletar equipamentos de alta vitalidade. Zhang Yang continuou, agora que você ouviu o que eu disse, vou resumir tudo. Mate a sombra, cure todos até a saúde completa e, finalmente, quebre o escudo. Ai. Se Starlint fosse escolhido, receio que só conseguiríamos quebrar o escudo do chefe quando ele estivesse curado em mais de 200%. Fatian provocou Starlint. Luz Estelar Infinita estava um pouco desanimado durante a luta contra o inseto explosivo. Mas agora que tudo havia acabado, Luz Estelar Infinita estava confiante de que também conseguiria superar esse nível. Espere só para ver. Uau! Temos um garoto cereja durão aqui! Gritou Fatian. Todos vestiram seus próprios equipamentos de alta vitalidade e se fortaleceram. Enquanto todos os outros estavam indo muito bem, Daffodil Adrian estava ficando para trás da linha de segurança absoluta. Como havia se juntado ao grupo bem tarde, o equipamento que ela tinha era bem inferior ao dos demais membros do grupo. Ao contrário de Starlint, que podia ganhar 1.600 HP extras imediatamente apenas equipando um novo escudo, Daffodil Adrian não estava nem perto do limite de HP seguro. Ela estava tão ansiosa que quase começou a chorar. Shui riu da reação dela e a consolou. Relaxa, Patolino. Quando quebrarmos o escudo do chefe, colocarei um menor escudo sagrado em você. O escudo pode absorver pelo menos 2.000 de dano. É o mesmo que ter 2.000 de vida extras na mão. Depois de ouvir a explicação de Shui, Daffodil Adrian finalmente relaxou e enxugou as lágrimas. Certo. Preparem-se para lutar. Assim que derrotarmos esse chefe, finalmente enfrentaremos o Mestre Waler. Zhang Yang desembainhou a espada e gritou. O mesmo de sempre. Usem a poção de poder apenas quando precisarem. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 170, Angelo. O guardião do sangue Angelo parecia ser um verdadeiro guerreiro com uma aparência bastante digna. Quando Zhang Yang entrou em sua zona de agressão, Angelo não abriu a boca para dizer nada desnecessário e apenas brandiu seu enorme machado em direção a Zhang Yang. O machado de metal prateado e claro estava coberto de sangue seco na lâmina. Era de se imaginar quantas pessoas ele já havia matado, ou talvez drenado seu sangue. Apóstrofo menor bloquear. Além da proteção do escudo, ele não tinha nada de especial a oferecer. Seu poder de ataque era mínimo, mas era a única coisa com a qual ele contava sempre que seu escudo se quebrava. Ele tentava manter seus atacantes afastados com ataques puros, capazes de forçar os Ealers a se curarem até ficarem sem MP. O chefe só usaria ataques normais contra Zhang Yang. Não havia necessidade de Zhang Yang depender de menor bloque para sobreviver como costumava fazer, a menos que estivesse enfrentando um ulti. Menos 2123. Após o segundo ataque, ele só conseguiu causar dano a Zhang Yang. No entanto, o chefe já havia recebido 3 acúmulos de menor defesa de aleijar e teve sua própria defesa reduzida significativamente. Apóstrofo menor defesa aleijada. Apóstrofo menor defesa aleijada. Completando o máximo de 5 camadas de menor defesa aleijada, Zhang Yang deixou o chefe completamente nu enquanto lutava contra ele. Cada ataque ignorava completamente sua defesa. Sun Xiu e todos os outros cercaram o chefe e se esforçaram para atacar o mais rápido possível. Como o chefe tinha outras medidas de autodefesa escondidas na manga, eles não podiam se dar ao luxo de prolongar a batalha por muito tempo. 99%, 97%, 95%. Pouco a pouco o HP do chefe caiu como um velho descendo as escadas. Demônio do abismo. Atenda ao meu chamado e devore a alma de Drisler. 10 segundos depois do início da batalha, Angelo ergueu as 2 mãos no ar e ativou uma habilidade. Jing. Angelo usou o menor chamado do demônio. Bem na frente dela, uma imagem espelhada de Drisler apareceu. Com uma tonalidade escura e um corpo translúcido, a figura da sombra invocada era uma imagem dividida dela. Sombra demoníaca, normal, invocação. Nível, 41. HP, 10.000. Assim que a sombra apareceu, o agro foi automaticamente fixado em Weylander. No entanto, como o momento permitia, Shui lançou um feitiço de cura em Zhang Yang.
atraindo o agro de Wei para si. Wei gritou com raiva: desgraçado, não fuja. Não ouse me menosprezar. Vou te cortar em pedaços. Ela rapidamente saiu da formação, de seu lugar ao lado do chefe, e correu atrás da sombra demoníaca. Aos olhos de todos, ela estava inexplicavelmente falando com o ar, erguendo seu machado de forma assassina e avançando em direção a Ain Shui. Corte. Ela atacou na direção de Ain Shui com seu machado. Menos 1328. Enquanto isso, Ain Shui gritou e uma mensagem de texto sobre danos apareceu acima de sua cabeça. Ela então encarou Wei e disse: seu pirralho. Você deveria bater na sombra, porque está me batendo. Não, foi a sombra que te cortou e eu estou te vingando. Você é meu primo, como eu poderia te cortar? Wei respondeu rapidamente, sentindo que a culpa era injusta. Aos olhos de Wei, Demonic Shadow se virou para encará-la em vez de atacar Ain Shui. Da mesma forma, Demonic Shadow também atacou Wei com o machado. Menos 1334. 2296. Um golpe normal e um menor tornado Cleave totalizaram uma quantidade enorme, diminuindo o HP de Wei em 3600. Irmã, me ajude rápido. Wei conhecia bem suas próprias habilidades, e menor esmagamento destrutivo ainda não havia sido usado pela sombra demoníaca. Depois de completar a missão na dificuldade A, ela teve um efeito de redução de cura de 50%, além de 150% de dano corpo a corpo da habilidade, o que era muito poderoso. Ain Shui lançou menor regeneração em Wei. Ao mesmo tempo, ela também lançou menor vínculo de cura, então ambos curaram cerca de 1000 HP, e finalmente ela lançou um menor escudo sagrado em Wei. Absorção de dano. A sombra demoníaca atacou Wei novamente, mas desta vez o dano foi totalmente absorvido por menor escudo sagrado. No entanto, o efeito de redução de 50% na cura do ataque, menor esmagamento destrutivo, ainda apareceu na cabeça de Wei. Wei já havia invocado seu servo, guarda acentuar, e atacado a sombra demoníaca juntos. 100 tiros e a menor aura companheira do Angordo também foram eficazes contra o servo. Embora o dano tenha aumentado apenas 3%, ainda valeu a pena. Embora o HP da sombra demoníaca fosse maior que o de Wei, uma curandeira incomparável estava atrás dela, então qualquer dano que ela recebesse da sombra demoníaca seria coberto pela cura. 10 segundos depois, a sombra demoníaca se transformou em um raio de luz branca e caiu no chão. Wei rapidamente pegou um espinho vermelho sangue brilhante do cadáver da sombra demoníaca, espinho de sangue maligno, consumível. Uso, dissipar o menor escudo do diabo de Angelo. Pirralho, não use, espinho de sangue maligno, imediatamente quando o Angelo estiver conjurando o menor escudo do diabo. Espere a demoníaca Snow conjurar um menor escudo sagrado em Dafodil da Hydreion primeiro. Zhang Yang prontamente lembrou Wei. Você é tão chata, eu sou tão estúpida assim. Wei franziu os lábios. 10 segundos depois, logo após outro ataque de Angelo, ele gritou: demônio do abismo, cure-me. Imune. Um escudo de luz negra envolveu Angelo imediatamente, e os efeitos negativos de menor esmagamento destrutivo e os efeitos mortais de veneno que apareceram em sua cabeça foram dissipados. Ele até ganhou imunidade a todos os ataques de Zhang Yang e sua gangue. Mesmo assim, Angelo não parou de atacar Zhang Yang e continuou a golpeá-lo com seu machado. Ding. Angelo obteve o efeito de menor escudo do diabo. Recupera 3% de HP a cada segundo e é imune a todo tipo de dano. Dura 33 segundos. Ain Shui imediatamente lançou um menor escudo sagrado em Dafodil da Hydreion e gritou: Yair, quebre o escudo. Wei já havia retirado, espinho de sangue maligno, de seu inventário e estava pronta. Assim que ouviu a ordem de Ain Shui, ela imediatamente mirou em Angelo e selecionou, espinho de sangue maligno. Ding. O efeito do menor escudo demoníaco de Angelo foi dissipado. Menos 4.000. Menos 5.000. Menos 5.000. Ponto. O escudo de Angelo se quebrou e se espalhou em pedaços de chamas negras que dispararam em direção a Zhang Yang e ao grupo, enquanto enormes textos de dano flutuavam sobre suas cabeças. Ain Shui rapidamente lançou menor oração sagrada e menor regeneração em todos. Felizmente, os ataques corpo a corpo de Angelo não foram muito poderosos.
Enquanto curava o tanque, An Shui também teve tempo suficiente para recuperar o HP de todos ao máximo. Mesmo assim, o HP de Angelo se recuperou de 88% para 94%, o que desperdiçou metade de seus esforços. 10 segundos depois, Angelo usou outro menor Demon Skull e uma imagem espelhada do personagem Undreichotes apareceu. Por outro lado, menor chamado do demônio clonaria apenas a sombra do jogador e não o mascote. Portanto, o poder de ataque da sombra do caçador seria definitivamente muito menor. Undreichotes era um mestre das feras e quase metade de seus ataques vinham de seu mascote. Então, como a sombra demoníaca poderia derrotar Undreichotes se menor chamado do demônio não clonasse o mascote de Undreichotes? Além disso, o agro da sombra demoníaca era atraído pelo pet de Undreichotes. Então, a sombra demoníaca estava lutando tolamente contra o pet de Undreichotes. Por outro lado, como um caçador corpo a corpo encurralado poderia causar tanto dano? Assim, An Shui não precisou se distrair e Undreichotes derrotou a sombra demoníaca facilmente. O mascote de um mestre das feras podia compartilhar os atributos de seu mestre, portanto, quanto mais forte seu mestre, mais forte o mascote. Atualmente, Undreichotes tinha 5.240 HP, enquanto seu mascote, Windwolf, tinha 5.920 HP, um HP muito maior que o de seu mestre. An Shui já havia experimentado o efeito do menor escudo demoníaco de Angelo, e lançou um menor escudo sagrado em Daffodil Daedream com 5 segundos de antecedência. Então, quando Angelo usou seu menor escudo demoníaco, An Shui imediatamente gritou, sem tiros, quebrem o escudo. Atirar. Angelo só conseguiu recuperar seu HP uma vez antes de seu escudo ser dissipado novamente. O escudo, que se partiu em pedaços, causou danos massivos à gangue mais uma vez. 85%. Foi realmente difícil lutar contra Angelo, pois a gangue havia reduzido claramente 22% do HP de Angelo, mas Angelo, por sua vez, recuperou abruptamente 9% de seu HP. 10 segundos depois, logo após menor escudo demoníaco ser dissipado, o terceiro menor chamado demoníaco foi usado novamente por Angelo. Desta vez, uma imagem espelhada de luz estelar infinita apareceu. Luz estelar infinita lutou contra a sombra demoníaca com confiança desta vez, pois sombra demoníaca revidaria e não precisaria mais se preocupar em ficar sem MP. Felizmente, esta sombra demoníaca era um clone de luz estelar infinita, mas obviamente não sabia como se curar usando menor proteção sagrada ou menor cura sagrada. Caso contrário, a gangue teria que se render se qualquer classe de defensor, guardião ou curadora fosse selecionada por menor chamado do demônio. Apesar do alto valor de defesa de Demonic Shadow e da maior parte do dano de Endless Starlight ser dano sagrado, o dano não foi afetado pelo valor de defesa. Mesmo assim, quando Endless Starlight estava lutando contra Demonic Shadow, Angelo já havia usado o menor escudo do diabo por 3 segundos. Starlight, apresse-se e jogue o espinho. An Shui já havia lançado um menor escudo sagrado em Daffodil Daedream. Endless Starlight pegou apressadamente, e viu Bloodthorn, e rapidamente o jogou em direção a Angelo sem mirar com cuidado. Atirar. O menor escudo demoníaco de Angelo se partiu em pedaços mais uma vez, causando dano enorme a todos. Seu HP se recuperou de 74% para 86%, 1% a mais do que na segunda vez que o escudo foi quebrado. Luz Estelar Infinita sentiu-se tão arrependido e culpado. Ele disse, sinto muito. Se pedir desculpas é tão útil, então não faz sentido chamar a polícia. Wei Yan deu uma risada curta. Zhang Yang riu e disse, está tudo bem, só precisamos lutar um pouco mais. Todos sabiam o padrão habitual de Angelo usando suas habilidades. 10 segundos após quebrar menor escudo do demônio, Angelo usaria menor chamado do demônio e 20 segundos depois, Angelo usaria menor escudo do demônio novamente. Assim, os jogadores tinham apenas 20 segundos para matar a sombra demoníaca e pegar o espinho de sangue maligno. No quarta vez de menor Demon Skull, um personagem espelho de An Ying apareceu. Zhang Yang imediatamente gritou, Demon Snow, concentre-se e mate a sombra demoníaca, não se incomode comigo. An Shui respondeu a Zhang Yang, mas ainda lançou menor regeneração em Zhang Yang antes de lançar um menor escudo sagrado em si mesma. Depois disso, ela começou a lançar menor raio punitivo na sombra demoníaca.
Demonic Shadow não sabia como usar habilidades de cura, então sua única habilidade de ataque era menor Punishment High. Demonic Shadow imediatamente revidou contra Ain Shui. Menos 1812. Menos 1831. Menos 1819. Menos 1823. Absorção de dano. Menos 542. Menos 1523. Menos 1511. Embora fosse o mesmo ataque menor Punishment High, Ain Shui bebeu uma poção de poder iniciante, agora mesmo. Então, seu poder de ataque aumentou instantaneamente em 20%. No entanto, a desvantagem de ser da classe curador foi demonstrada, no quarta vez que ambos lançaram o menor raio punitivo um no outro. Sombra Demoníaca tinha cerca de 2.800 de HP restantes, enquanto Ain Shui tinha apenas 1.700 de HP. Se ambos continuassem lançando um no outro dessa forma, morreriam ao mesmo tempo. Por sorte, era Ain Shui. Ela ainda tinha uma habilidade de cura instantânea, que era menor orações de cura. Mesmo sem nunca ter aprendido menor orações de cura, Zhang Yang ainda tinha duas habilidades para ajudar seus companheiros de equipe, que eram menor sacrifício e menor agressão da vanguarda. Portanto, não era necessário que Ain Shui se preocupasse em ser morta. Ain Shui levou apenas 12 segundos para derrotar a sombra demoníaca. Ela imediatamente pegou espinho de sangue maligno e esperou que Angelo usasse menor escudo do diabo. Demônio do abismo, cure-me. Angelo gritou alto e ativou o menor escudo do diabo. Ain Shui lançou um menor escudo sagrado em Dafodil da Adrian e jogou espinho de sangue maligno em direção a Angelo. Droga! Menor escudo demoníaco quebrou. Angelo recuperou seu HP uma vez e voltou a 78%. É realmente cansativo matar esse chefe, reclamou Gorduan. Mesmo tendo quebrado o escudo logo após Angelo recuperar seu HP uma vez, a recuperação de HP foi de 3%, o que também equivalia a 45.000 HP. Pare de papo furado e vá lutar contra o chefe, disse Sun Xiu friamente. O Gordon de repente sentiu um suor frio e não ousou mais falar. Mas enviou pessoalmente uma mensagem privada para Zhang Yang. Pequeno Yang, nunca pensei que você favoreceria garotas com personalidade forte. Você ousou ficar com uma garota tão durona. É a primeira vez que não sinto inveja de você ter a sorte de ser adorado por uma garota bonita. Zhang Yang ficou sem palavras e respondeu, pare com essa besteira e continue atacando o chefe. Porra, você já está agindo como o marido dela. Suspiro, alguém já teve enxadas antes, mano, eu te desprezo. Como Angelo tinha habilidades de recuperação de HP, se a gangue conseguisse quebrar o escudo depois que Angelo usasse menor escudo do diabo, eles poderiam reduzir cerca de 15% do HP de Angelo a cada minuto. Mas se não conseguissem quebrar o menor escudo do diabo no início, às vezes a redução de HP de Angelo poderia ser muito menor do que sua recuperação de HP. Eles trabalharam muito e conseguiram reduzir o HP de Angelo para 6% em 9 minutos. Eles lutaram contra Angelo por tanto tempo que, mesmo com os custos de habilidade de Ain Shui reduzidos em 75%, ela chegou ao seu limite. Se não fosse por ser especialista em gerenciamento de MP, seu MP já estaria esgotado. Mesmo assim, ela tinha apenas 7% de MP restante. O mais lamentável foi que Menor Demonscal selecionou Ain Shui desta vez. Depois de matar Demonic Shadow, seu MP estava quase esgotado e ela nem tinha MP suficiente para curar seu HP completamente. Posições de longo alcance ficam atrás do combate corpo a corpo e eu usarei menor agressão da vanguarda. Zhang Yang imediatamente tomou uma decisão sem hesitar. 5 segundos depois, Angelo usou o menor Devil Shield. Zhang Yang rapidamente prendeu todos na barreira de proteção de sua menor agressão da vanguarda. Ao mesmo tempo, ele também usou o menor parede de escudo. Tanto Ain Shui quanto Zhang Yang tinham um vínculo tácito, e então ela imediatamente lançou espinho de sangue maligno. Atirar. O escudo de Angelo quebrou em pedaços novamente, com efeito de menor agressão da vanguarda, quase anulou o dano em todos. Demon Snow, não precisa curar ninguém e use esses poucos segundos para recuperar seu MP, disse Zhang Yang. Ele também usou o colar, coração do guerreiro caído, e o dano de Angelo foi instantaneamente reduzido para cerca de 500. Em O Milagre de Deus,
Os conjuradores recuperavam seu MP confiando no atributo espírito durante o combate. Mas isso tinha que seguir o chamado princípio dos 5 segundos, em que o conjurador precisa parar de conjurar qualquer magia ou habilidade por 5 segundos antes que a recuperação de MP, que dependia do atributo espírito, entrasse em ação. 10 segundos depois, o MP de Anshui recuperou para 7%, enquanto Angelo permaneceu com 5% de HP. Angelo usou outro menor chamado do demônio e luz estelar infinita foi selecionado desta vez. Não se preocupem com a sombra demoníaca, concentrem-se todos e lutem contra o Angelo. Se não o matarmos nesta rodada, seremos aniquilados. Bebam a sua poção de poder se ela não estiver em recarga e liberem todo o dano que puderem no Angelo. Zhang Yan gritou em voz alta. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.